E nesse momento eu vou chamar um amigo, o Fernando Francisco. Fizemos algumas programações no Mais Sucesso. Temos linda história. De lá para cá, tivemos uma lindíssima amizade fraterna. Toda noite ele manda oração intercessória por mim. E a gente acaba sentindo, sabe o que, Fernando? Aquele cheirinho da igreja primitiva, onde o amor une as pessoas, onde a gente se demora na presença de Deus. E é muito preciosa a sua amizade e da sua família. Jane, vocês moram, apesar de ter uma certa distância de São Paulo até vocês, mas eu sinto eles muito íntimos. Então, com muito prazer, nós vamos agora ouvir o Fernando, o que Deus mandou para ele falar para nós. Que Deus te use, amigo. Obrigado, Lília. Eu quero agradecer o convite. Deixa eu centralizar um pouquinho aqui. Me ajeito aqui. Eu quero agradecer o convite. Pastor, obrigado também por ceder aqui o púlpito, para que eu possa trazer para você essa meditação nesse programa especial que estamos tendo. Confesso a vocês que é a primeira vez que eu falo no programa do Ministério da Mulher, né? Um programa específico aqui de reunião das mulheres. E fiquei muito contente em ver muitos homens aqui. Quero perguntar uma coisinha. Quantos são maridos aqui? Ó? Estão acompanhando aqui. Ai, que bom, que graça, né? Que bom que você está aqui. Conheço a Lília há um bom tempo já, participou de alguns eventos nossos lá, participou na TV. Pensei que ia rever a sua mãe hoje, porque eu me lembro quando você estava lá na São Caetano ainda, entrevistei a mãe dela. Eu não falo ucraniano, mas a Lília fez a tradução ali. Pessoa simpática. A Lília viajou. E eu vou dizer para você o seguinte, Lília, essas orações noturnas, elas surgiram num momento em minha vida em que eu estava precisando mais da oração. E eu falei, bom, em vez de só eu querer orações, eu vou fazer. E comecei a pegar ali meus contatos, aqueles mais próximos, aquelas pessoas que a gente gosta de coração mesmo, né? E trocamos informações, batemos papo. Quando ela foi para a Ucrânia, fiquei em oração. Assim, Senhor, faça com que a guerra acabe, para não ter problema com a família, tal, lá. E Deus atendeu e a gente ficava trocando informação. Você está aí já? Estou aqui já. É esse sentimento gostoso que existe entre irmãos, né? Eu viajei muito pelo Brasil, pela graça de Deus. Eu tinha um pedido a Deus. A partir de 91, mudei muito minha vida. E eu tinha um pedido a Deus. Senhor, eu quero sair pregando o Evangelho. Eu tinha a minha empresa, havia feito o curso de teologia, mas não fui para a obra. Recebi um chamado para ir para Brasilândia, lá no Acre. Não pude ir. E fiquei sempre pensando, puxa vida, será que eu fiz errado de não ter ido? Mas a minha vida funciona em ciclos, e em um ciclo de 10 anos, né? E eu sempre quis sair pregando. Falei, não, eu vou acabar comprando um motorhome e vou sair pregando por aí. E vamos ver até onde nós vamos. E eu pedia para Deus isso, só que Deus me deu muito mais. Em uma noite em oração, Deus falou para mim assim, a sua voz será ouvida acima dos telhados. Tudo bem, promessa de Deus. Eu falei, tá bom, Deus, como não sei. Aí passou um tempo, a Novo Tempo fui parar em Jacareí, conversando com o pastor Milton. Eu tinha uma série, era uma série de profecias, que é a minha área, eu adoro profecias, é o que me manteve na igreja, me deu força para ficar na igreja ensinando, falando e tal. E eu apresentei para eles, e ele falou assim, olha, valide tudo isso e pode apresentar. E nós começamos a gravar em 2006, finalzinho de 2006. Foi rodar somente em 2012, porque eu fiz modelo de entrevista, modelo como fosse um documentário. E nesse inteirinho, Deus me chamou
para o Mais Sucesso. E o programa empresarial, trazendo orientações para os empresários, principalmente os jovens, né? Do que eles gostariam de ser na vida. Algumas profissões que me perguntavam: Fernando, você acha bom isso? Eu falei assim: olha, é excelente, só que é uma área que vai atrapalhar aí a sua espiritualidade mais tarde. E aí um dia, chegando em Curitiba, de avião, e eu olhando para baixo, comecei a ver os telhados. E aí eu compreendi: a sua voz ser ouvida acima dos telhados. Falei: está aí. Pelas ondas da TV, eu falava através do Mais Sucesso, e viajávamos, eu e minha esposa, muitas vezes para gravar o programa, e eu fazia o seguinte: olha, eu vou gravar vocês, mas eu vou gravar na quinta, e na sexta eu quero pregar na igreja. Aí nós pregávamos na igreja. Muitos lugares nós viajamos, né, Jane? Em muitos lugares. E houve um tempo que Deus falou para mim assim: bom, eu vou te livrar dessa carga. E depois de 10 anos de programa, nós paramos com o programa, e eu voltei a me dedicar àquilo que eu estava praticamente não conseguindo fazer com tanto ênfase como fazia, que era a pregação do Evangelho. Hoje eu me dedico mais a isso. Mas tem muita história. Aí a Lília me convidou para vir para cá. A Fernanda vai ser um congresso de mulheres. Eu falei: tudo bem. Gente, me botei de joelho. Falei: Senhor, a minha área é profecia. O que eu vou falar para as mulheres? Aí eu comecei a orar. Eu falei: bom, deixa eu olhar na ótica de um homem o que eu gostaria de ouvir sobre uma mulher. Aí não é machista, aí é questão de você analisar. Eu já vou explicar tudo sobre isso. E aí, eu olhando sobre isso, eu falei assim: já sei sobre quem eu vou falar. Tantas mulheres na Bíblia que trouxeram grandes exemplos, tantas mulheres que trouxeram informações tão bonitas. Eu quero levar para a igreja essa meditação aqui sobre a vida de uma mulher que ela brilhou de maneira discreta, mas de maneira muito incisiva. Eu pensei em não precisar usar os óculos. Não vou usar o óculos para aqui por enquanto. Nós vamos falar um pouquinho, meditar um pouquinho lá em 1 Samuel 25. Quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia. 1 Samuel 25 fala sobre a vida de uma mulher que brilhou. E nós vamos estudar um pouquinho por que ela brilhou. Essa mulher, pelo nome dela, já me trouxe assim, um carinho. Quando eu fui estudar sobre o nome, o que significava o nome, já me trouxe um carinho. Nós temos dois meninos, né? Eu já tenho netos, né? Nós já temos netos. Nós temos 2 filhos, acima de 30 anos cada um, e tem uma filha, vai fazer 22 anos. E sempre me diziam o seguinte: Fernando, mulher, assim, quando você tem uma filha mulher, você vai notar algo de interessante, que elas são agarradas com o pai. E eu falei: verdade. Aí nasceu a nossa filha, a Flávia, e ela andava comigo. Ela eu colocava no cestinho de vime, às vezes, a gente dava aula, e eu tinha que sair para falar sobre... Eu tinha uma firma de informática, e tinha que conversar com os empresários. E eu me lembro uma vez que eu entrei na sala de um empresário para apresentar um orçamento para ele, e eu levei a Flávia dentro de um cestinho. E eu entrei, a primeira secretária ficou olhando para minha cara e, lógico, já fica tudo encantado com a criança, né? E eu entrei na sala, coloquei o cestinho na cadeira do lado, e o homem ficou olhando para minha cara assim, ó. Não mudava a expressão, olhando para mim assim. E eu sentei, boa tarde e tal, e comecei a mostrar: olha, nós vamos fazer isso aqui, implantar esse sistema tal lá. E ele olhando para cá, sério assim, e eu na minha mente. Sabe quando a boca está falando, a mente está pensando outra coisa? Estou falando, digamos, a oferta para ele, lá, porque eu ia implantar um sistema de informática, que era a minha área. E eu pensando, o homem está bravo, deve estar fulo da vida. Falando: o que esse cara trouxe uma criança do meu lado? Aí ele parou.
para um pouquinho só. Eu falei, pois não. Você faz sempre isso? Aí eu falei assim, faço. Aonde eu posso estar e levar minha filha, eu levo. Ele falou assim, eu te invejo, porque minhas filhas nem comigo conversam. A gente não sabe a distância, não sabe o que acontece. Mas aí, então, pesquisando na Bíblia, qual o nome que me remeteria, que traria para a gente uma informação interessante, eu achei o nome de Abigail. Acharam na Bíblia? 1 Samuel 25, Abigail. Abigail, o nome dela quer dizer o seguinte, alegria de meu pai. Por isso que eu falei aqui de minha filha, né? Porque a gente tem essa alegria, né? Quando é filho. Tem alegria para meus filhos. Meus filhos têm orgulho deles. Hoje, interessante, hoje todos eles é o seguinte, eu saí da Novo Tempo e o Fábio, que é o meu filho do meio, já está lá há 15 anos, o Felipe voltou para Novo Tempo, a mulher do Felipe trabalha no Novo Tempo, e a minha filha agora trabalha no Novo Tempo também. E a Cris, que está ali, que é a nossa filha adotiva aqui, não filha adotiva como adotiva, ela tem pai e tem mãe, mas ela mora com a gente há tanto tempo que a gente já abraça como filha, também trabalha no Novo Tempo. Ou seja, se a Novo Tempo fechar, eu fico com a família inteira desempregada. É? Deus abençoe que não, vai se fechar somente quando tiver na perseguição, então tem emprego lá. Abigail, quer dizer então, alegria do pai. E Abigail tinha um detalhe interessante aqui na Bíblia, porque Abigail foi casada com Nabal. Lá no versículo 14 e 17, nos fala sobre um pouco de Abigail. E eu quero trazer essa meditação sobre Abigail, porque tem informação para você, mulher. Quando a gente fala olhar para a ótica de um homem, não é a ótica machista, mas a ótica que eu descobri na vida de Abigail, como ela foi esteio, como ela agiu, como ela se movimentou em meio das confusões. E você que é homem, tem mensagem para você também, porque nesse livro tem mensagem para você. Aqui a Bíblia diz o seguinte, que Abigail foi casada com Nabal. Nabal era um homem rico cujo negócio estava em Carmel. Ele tinha 4.000 animais. Ele era um homem rico. Agora, o problema é que Nabal era um homem rico, mas como nome, eu vi a tradução, vários nomes da tradução sobre o nome Nabal, e uma das que mais ficou, que bate com a Bíblia, é insensato. Era um homem insensato. A ponto dos seus criados falar que ele é um homem sem valor. Lá em versículo 14, 17. Diz o seguinte, porém, um dentre os moços anunciou a Abigail, a ordem não está exatamente como você está lendo lá. A mulher Nabal dizendo, eis que Davi enviou um mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele o destratou. Todavia aqueles homens têm, e vai descrevendo, aqueles homens têm sido muito bons para nós, nunca fomos agravados por ele, nada nos faltou, em todos os dias que convivemos com ele, quando estava no campo, de muro ele se fez. E aí, lá no finalzinho diz, e os servos falando de Nabal, e ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Vou falar de Nabal um pouquinho. Talvez você, marido, não se identifique com Nabal. Não, eu não sou como Nabal, eu não sou esse cara da Bíblia. Às vezes a gente não é esse cara da Bíblia. Às vezes a gente não dá ouvido para as mulheres, né? O que as mulheres mais gostam de fazer? Falar, conversar. Ela gosta de conversar, gosta de trocar informação, né? Alguém já falou fazer compras. Eu não disse isso. Mas as mulheres gostam de conversar e nós homens somos para dentro, né? Se você chegar para um homem e querer conversar com ele depois do serviço, muitas vezes ele não vai te dar atenção. A carga emocional dele, apesar que muitas mulheres trabalham, mas elas acham diferentes. Elas chegam em casa, elas querem falar. O homem chega em casa, não. Pastor Bechara, fiz um curso com ele. E ele contou uma experiência, eu não vou dizer se era dele ou não, me parece que era dele, que eu me lembro. Talvez o pastor se lembrar da história, pode dizer se era dele ou não.
Mas ele falou que chegava em casa. Ele falou que chegava em casa era dele. Chegava em casa, muitas vezes, com a cabeça quente, porque estava lá atendendo pessoas da igreja, conversando com esse que está com dificuldade, atendendo o irmão, atendendo uma irmã, e ele chegava com um monte de problema na cabeça, e ele entrava e a mulher dele queria fazer o quê? Conversar. Qual a pergunta que ela fazia? Como é que foi o seu dia? E ele não queria conversar. Muitas vezes a gente faz isso, né? A mulher quer conversar, e a gente não está no momento. Então você fala assim, dá um tempinho. E ele descobriu uma maneira. Ele falou assim, vou fazer o seguinte. Bem, cheguei. Vamos fazer o seguinte. Quando eu cheguei em casa, e o dia foi muito pesado, muito... Eu vou pegar o chapéu aqui, eu vou pegar um chapéu, eu vou botar o chapéu. Aí você me deixa quietinho um pouquinho, até assentar um pouquinho, daí eu tiro o chapéu e a gente bate papo. Aí ele chegava em casa, botava o chapéu. E entrava, ela olhava, ele estava de chapéu. Eu falei, não é hora ainda. Aí esperava, aí tirava o chapéu, botava lá, aí refrescou, daí ele conversava um pouquinho, tal lá. Dia após dia ele chegava a pegar o chapéu. Um dia ele chegou, foi pegar o chapéu, olhou, cadê o chapéu? Foi lá perguntar para ela, quando ele entrou na cozinha, ela estava de chapéu. Era a vez dela agora, filho. Vai lá. A Bíblia diz que Nabal era um homem que não se podia conversar com ele. Os empregados deram esse nome, não dá para conversar com ele. Ele era homem rico, não dá para conversar com ele. Mas aconteceu o seguinte, os seus servos diziam, olha, Nabal, nós temos sido abençoados pelo grupo de Davi, porque Davi, ele tem protegido a gente. Lembre-se que Davi estava fugindo, continuou fugindo de Saul, e ele acabou juntando um exército de homens também, pessoas que foram maltratadas, um exército que a gente chamaria hoje de mercenários, né? E Davi levava o exército dele lá e dava em cima das cidades não hebraicas, não do Israel, e ele fazia um jeito ali, e agora Davi está no campo com seus funcionários ali, com seus exércitos, e ele manda um recado, manda 10 homens ir lá falar com Nabal. Vai lá, a gente tem guardado o exército dele, as ovelhas dele. Nabal tinha 4.000 animais. 4.000 animais. Eu estava em casa esses dias e falei assim, puxa vida, gente, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar algum dinheirinho, né? Aí eu pensei, falei, bom, vou fazer pão. Nós já fizemos pão em casa. Já vendemos pão. Eu passei um ano na Novo Tempo reescrevendo a série Armagedon, abandonei a minha firma de informática, parei, passei os meus clientes para o meu funcionário, falei, toma conta dele, fica para você a firma, eu vou ficar lá na TV. Fiquei um ano escrevendo. E aí, nesse tempo, eu falei, bom, preciso ganhar algum dinheiro também, vou fazer pão. Fazia pão em casa. E o pão que a gente fazia crescia, viu? O pão ficava alto. E vendemos uma faixa de 90, 100 pães, todo final de semana, para fazer a feira, dava certo. E esses dias atrás, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não como mais pão. A tia Beth não me deixa. Conhece a tia Beth? Já ouviu falar da tia Beth? Então, a tia Beth não me deixa comer pão. Então, eu não como pão. Eu falei, então, eu não vou fazer pão, porque senão eu vou ter que provar, não vai dar certo. Eu pensei em fazer saltenha. Já ouviram saltenha? Alguém conhece saltenha aqui? Não vou chamar de pastel, porque é reprovar. Conhece saltenha? Legal. Eu fazia saltenha. A gente ajudou um grupo de irmãos a... Caiu? A gente ajudou um grupo de irmãos a montar uma cooperativa e fazer saltenha. E aí aconteceu o seguinte, não deu certo. Que eles mais comiam a saltenha do que vendia. Então, parou. Aí eu falei, então, saltenha não vou fazer. Aí eu falei, vou fazer queijo. Queijo adventista. Já ouviu falar do queijo adventista? Nunca viram o queijo adventista? Não é o da Super Bom. Não é daí Super Bom. Era o queijo, porque eu estudando vi que muitas pessoas utilizam para fazer o queijo o coalho que vai enzima de porco. Você vai comprar, você não sabe se aquilo lá foi feito com enzima de porco ou não. Liguei para a Hansen, que é uma das maiores fabricantes de coalhos do mundo,
e perguntei, escuta, o coalho de vocês aí é feito com enzima de porco? Ele falou, não. Nossa, não mandaram um laudo para mim. Eu falei, vou fazer queijo. Aí, para fazer queijo, eu pensei, bom, para fazer queijo, eu vou precisar de leite. E aí, saí caçando quem me forneceria leite. E aí, descobri na rua de casa, tinha um homem que tinha um sítio, tinha umas vaquinhas lá, e falou, forneço leite. Aí me deu o preço do leite, por exemplo, a esse preço eu não vou ganhar dinheiro nenhum. Também estava com muita vontade de fazer o queijo, mas não sei se eu vou trabalhar com isso, não. Aí ele falou assim, por que você não compra uma vaca? Eu falei, pô, vou comprar uma vaca. Eu pensei, o que eu vou fazer com a vaca? Botar no quintal de casa não dá. Ele falou, não, deixa num sítio, alguma coisa assim e tal. Eu falei, quanto custa a vaca? Ele falou, R$6.000. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer muito queijo só para pagar a vaca. E uma só dá 10 litros. 10 litros de leite vão dar 4 queijinhos bons. Não dá, não compensa. Nabal tinha 4.000 animais. E sabe um detalhe? Com a proteção de Davi, nenhum animal faltava, não perdeu nenhum animal atacou lá, ninguém roubava, porque o servo falou assim, eles eram como um muro entre nós e as dificuldades. Nabal viu as rendas deles aumentarem. Perceberam? Aliás, percebi uma coisa agora. Nós entramos numa nova semana. Acabamos de dar o pôr do sol na semana. Pastor, o senhor não quer orar para nós aqui? Ora para nós então, entramos no pôr do sol. Vamos começar a semana com Deus. Primeiros minutos. Vamos só curvar a fronte. Senhor, muito obrigado pelo sábado que se finda e uma nova semana que se inicia e por estarmos aqui ouvindo essas palestras. Pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Começamos uma nova semana com Deus, que bom. E aí agora, Davi manda perguntar para Nabal, você pode nos dar alguma oferta, hein? E Nabal diz o seguinte, no versículo 10 e 11, quem é esse Davi? Por que eu devo tomar o meu pão e a minha água e a carne que abati pelos meus tosqueadores e vou dar a esse homem que vem, não sei de onde? Nabal não reconheceu o bem que tinha sido feito a ele por Davi. E agora é que entra a história de Abigail. Nabal iniciou uma guerra. E se você observar na sequência do versículo agora, os moços voltam para casa e chamam a Abigail. E aqui eu vou ver a primeira virtude que eu quero trazer de você, de Abigail. Abigail era uma pessoa com quem se podia conversar. Porque os rapazes voltaram lá e falaram assim, patroa, olha, seu marido fez uma guerra, está começando uma guerra agora. Por quê? Porque o Davi mandou os homens lá, podia dar algumas coisas para ele, a gente não perdeu nada, aumentou a renda, mas teu marido, com quem a gente não pode nem conversar, mandou os caras embora e destratou ele. Agora Davi está vindo aí e vai destruir todos nós. Primeira virtude que eu quero trazer de Abigail, ela era uma mulher que a gente podia conversar. Os mais simples podiam sentar e conversar com ela. Muitas vezes não ocorre isso. Muitas vezes a gente não consegue ter essa conversa. Mas ela tinha essa virtude. A segunda virtude que eu quero colocar. Ela não ficou parada. Quando ela viu a necessidade, falou, não, eu tenho que consertar isso. Ela fez um cestão, né? Se você olhar aí, tem o que ela mandou, 200 disso, 200 daquilo, 200 daquilo. Ela montou um negócio e falou assim, eu vou lá interceder. Eu vou lá, antes que eles cheguem aqui, eu quero encontrar com ele. Mandou os homens, os moços na frente, vai na frente de vocês, sentou no jumentinho e foi. Quando ela veio o exército de Davi chegando, 600 homens. Porque Davi tinha ficado muito bravo. Quando voltou os 10 e falou para ele assim, olha, o camarada desdenhou da gente, caçoou da gente. Ele já virou e falou assim, gente, seguinte, pega a espada,
E vamos lá. Davi não ia lá para pegar 4 ou 5 ovelhinhas. Ele ia matar todo mundo. A gente pensa assim, puxa, será que ele faria isso? Bom, ele já fazia isso. Com as tribos que não eram de Israel, ele já fazia isso. Ele falou, nós vamos lá, agora vamos tomar tudo. O camarada foi ingrato. Quantas vezes a gente dá uma de Nabal na vida, né? A gente não percebe a bênção que alguém está trazendo. E a gente dá de Nabal na vida. A gente não consegue ver as bênçãos que alguém está fazendo para a gente. E a Abigail agora vai. E quando ela vê Davi chegando, ela desce o jumentinho, ajoelha na terra, reconhece ele como o próximo rei. E ela, um dos discursos mais longos das mulheres na Bíblia, porque você tem muito discurso de homem longo, você tem hinos e tal, mas um discurso mais longo que você tem na Bíblia, Abigail olha para Davi e fala, Senhor, não faça isso. Por acaso você vai perder a bênção que Deus lhe dá? Porque ele te cuidou de ti até aqui, você não cometeu erro nenhum. E ele começa a dar ouvido àquela mulher. E agora você vê mais uma virtude de Abigail. Pacificadora. Se você ler o texto de ponto a ponto, você vê que ela não usa o argumento dizendo, meu marido é um homem duro de língua, meu marido é assim mesmo, meu marido ele fala grosso, ele não tem insensato. Ela não fala nada disso. Ela olha para Davi e começa a tocar-lhe o coração, dizendo, olha, fica em paz. Não vão fazer a guerra. Ela não cita uma palavra de Nabal sobre Nabal. Ela fala para ele o seguinte, olha, você vai trazer esse pecado para você, você que é um homem justo até agora, e que será o príncipe de Israel, que Deus levantou, deixa que Deus cuide. E ela termina a frase desse discurso dela, falando assim, Senhor, deixa que Deus cuide dos seus inimigos. E quando Deus cuidar, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Aqui nós vemos a virtude de Abigail, a pacificadora. Gente, as mulheres são pacificadoras, sabiam disso? Na grande maioria são pacificadoras. As mulheres, elas buscam um caminho de acalmar as coisas. Um pai chegou em casa bravo. Pegou uma carta, jogou na mesa e falou assim, tá aí, mulher, olha o que o seu filho manda para a gente. Só pensa em dinheiro. E a carta estava escrita assim, um telegrama, né? Papai, mande-me dinheiro. E o cara ficou bravo. O cara só pede dinheiro. E deu para a mulher. A mulher olhou assim e falou, não, está escrito isso. Eu falei, está escrito aí. Ele falou, não está escrito. Está escrito, papai, mande-me dinheiro. É diferente, né? É diferente a maneira de colocação. As mulheres são maestrinas em fazer dessa forma. E agora, então, Davi acata, pega os presentes, tudo aquilo, e sai. E diz para ela, você é abençoada. E ele sai. E ela volta. Quando ela volta, ela encontra o marido se fartando num banquete e bêbado. E ela olha, e agora você vê mais uma virtude. A mulher que sabe o momento de repreender, de chamar, de falar, arguir, de conversar. E ela vê ele bêbado, não fala com ele naquele dia, deixa passar a bebida. No outro dia ela vai falar com ele. E aí ela fala para ele, olha, a sua atitude que você fez quase trouxe destruição à nossa casa. Davi estava vindo com 600 homens e iria destruir aqui a nossa casa. Eu vou te fazer uma pergunta agora aqui. Ela foi uma mulher sincera
ou ela foi uma mulher que fala francamente? Ela foi franca ou foi sincera? Pode conversar comigo, gente. Ela foi franca? Ela chegou para ele e falou, o problema foi esse. Ela foi franca? Quantos concordam que foi franca? Valendo um carro 0 quilômetro. Tá, quantos acham que ela foi sincera? Quantos não acham nada? Sabe a diferença entre franqueza e sinceridade? Quando a pessoa chega para você e fala assim, eu sou franca, eu falo na cara, ela já deu a resposta. O franco é aquele que fala a coisa certa, para a pessoa certa, mas na hora errada. O sincero fala a coisa certa, para a pessoa certa, mas na hora certa. Ela usou sabiamente ali, olhou a situação, viu aquilo e falou, bom, não adianta eu falar com o Nabal agora e gritar com o álcool na cabeça, que está na festa dele, não adianta. Ela chegou no outro dia e conversou com ele. E deu a notícia para ele. E a Bíblia diz que o coração dele gelou, né? O coração dele petou. E aí algumas pessoas interpretam o seguinte, que naquele momento ele teve um ataque. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que depois de 10 dias, Nabal veio a falecer. E aí, sabendo Davi que Nabal havia morrido, ele mandou buscar Abigail como esposa. Aí você vê outra virtude de Abigail. Ela soube esperar o tempo. Ela soube aguardar o tempo. E foi fiel até a morte. E pior que foi fiel até a morte, realmente fiel até a morte. E aí podemos encerrar a história de Abigail aqui, dizendo que ela foi uma mulher com várias virtudes. Uma delas foi saber como agir, saber como pacificar, saber como se portar, tomar providências, não ficar apenas aguardando. A culpa não é minha, a culpa é dele. Ela soube agir. E assim são as mulheres de hoje. As mulheres de hoje são bem diferentes, porque elas aprenderam a agir. Vocês que estão aqui, mulheres, vocês agem. Vocês veem alguma coisa acontecendo, vocês falam. Infelizmente, muitos de nós, às vezes, somos chucros. Você já viu essa palavra chucro? Os homens são chucros. Mas a história dela continua. E rapidamente, para a gente trazer o final da nossa meditação, eu vou dizer para você que, além de todas as virtudes que ela teve, Abigail foi uma mulher que foi resgatada 2 vezes. Resgatada 2 vezes. Se você continuar lendo esse capítulo da Bíblia, você vai ver que ela casou-se com Davi. E Davi, inclusive, casou com uma outra mulher, Ainoã. E vieram os amalequitas, bateram na cidade e levaram cativa todas as mulheres, todos os filhos, todos os bens e queimaram a cidade. Você se lembra dos amalequitas? Se você estudou a lição da escola sabatina, tá, você vai se lembrar do povo amalequita, que era um povo que saía batendo nas cidades, destruindo a cidade, pegando escravos para vender. Davi chega e chora. E chora. Ele e seus homens choraram. E agora ele busca a orientação de Deus. Que ele tinha que, ou ele podia ir buscar a sua esposa, resgatar a sua esposa. E ele sai e vai atrás e resgata a Abigail e a Ainoã. Eu quero, para encerrar aqui, eu quero chamar a Jane, a minha esposa. Eu não sou Nabal. Eu não sou Nabal. Eu quero dizer para os maridos que estão aqui, fiquem perto de sua esposa. Eu, em 2017, eu parei com a TV, montei uma empresa de alimentos,
Estava indo para frente, está indo legal. Tá. Aí, é o interferência do microfone. Em 2019, então, eu estava em franca atividade. E quando chegou no mês de agosto, um pouco antes de agosto, eu recebi uma notícia que eu tinha um problema no coração grave. E eu fui submetido a uma cirurgia, depois outra. São 5 UTIs. Eu vou fazer o papel inverso aqui agora, a reversão da Bíblia. Porque Davi foi atrás de Abigail, porque outra virtude que ela tinha, ela era uma mulher de valor, e valia a pena atrás dela. Eu não sei o que você sente. Eu sei o seguinte, nos momentos mais difíceis da minha vida, que a vida passou como um filme na minha cabeça, 5 UTIs, a última agora em janeiro. Eu suportei, passei, porque eu sabia que a minha esposa estava ali atrás da porta. Por isso que eu agradeço a ela. Aqui foi Davi ao contrário. Não fui eu que corri atrás dela. Não fui eu que fui socorrê-la. Não fui eu que precisei resgatá-la. Mas ela talvez não saiba, mas ela me resgatou. Porque eu havia perdido as forças e eu achava que morrer era melhor. Mas 5 vezes, em 2 anos, 5 UTIs, a Jane me deu força. E a última agora, eu peguei um monte de coisa como sequelas. Síndromes que eu nunca vi na vida. Eu nunca fui homem de chorar. Chorei, sem saber por quê. E ela olhava para mim e falava, mas por que você está chorando? Eu falei, não sei. Sequela, minha cabeça virou ao avesso. Teve noite que eu falava, preciso sair, 11 horas da noite. Preciso andar, não aguento ficar. Está dando desespero. Ela ia comigo. Então, quando eu vi a história da Abigail, mulher valorosa, mulher que busca a paz, mulher que foi resgatada, eu falei, bom, essa parte não bate. Porque que o resgatado fui eu. E eu quero que você, mulher, se sinta valorizada. Porque pode ser que você nunca passe por essa experiência. Pode ser que sua casa seja um mar de rosas. E eu espero que seja. Mas se não for, pode aguardar. Que Deus, num certo momento, vai te levantar para ser mulher valorosa. Deus abençoe a vocês. Uma boa semana. Bom, nós gostaríamos também de presentear o senhor. Tá? Que Deus te abençoe.